Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Meu nome é Luiz Cláudio, eu sou professor do BMEC, da graduação em Direito, professor da Liga de Almeida, da pós-graduação Estrito Senso, doutorado administrado. E é uma grande honra estar aqui novamente no CDH, falando um pouquinho sobre o nosso tema de pesquisa. Infelizmente, esse ano, por conta da pandemia, na modalidade virtual. Esse ano a gente vai debater um tema que nos parece bastante interessante, que é o simbolismo constitucional e a legitimação social nas democracias recentes. Esse trabalho ele é fruto da pesquisa do PIBIC, junto ao IBMEC, com o meu orientando de PIBIC e aluno Rodrigo Fatudo, que vai expor um pouquinho para vocês esse nosso trabalho e como a pesquisa foi desenvolvida. Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui novamente. Como o Luiz falou, infelizmente, um modelo virtual por circunstâncias alheias à nossa vontade, mas vamos dar continuidade aqui, falar um pouquinho sobre simbolismo constitucional e legitimação social nas democracias recentes. Então, primeiro, a gente tem que entender, para entender o tema, a gente tem que entender a norma legal como uma congruente generalização das expectativas, ou seja, os indivíduos eles estão constantemente, na sua tomada de decisão enquanto cidadão, na expectativa em relação ao comportamento dos demais indivíduos. Então, a gente tem o direito ali como um sistema autorreferente, né, que tudo interconectado, que não só é fruto daquilo que o constitui, mas também produz o próprio objeto constitutivo do direito. Então, a gente tem aqui, na questão do simbolismo, a definição do Marcelo Neves, que o conceitua como atividade legiferante, constitui um momento de confluência concentrada entre sistema político e jurídico. Pode-se definir a legislação simbólica como uma produção de textos cuja referência manifesta a realidade normativo-jurídica, mas que serve primária e hipertroficamente a finalidades políticas de caráter não especificamente normativo-jurídico. Ou seja, é uma instrumentalização do direito para atendimento desses fins políticos de caráter não especificamente normativo-jurídico. Então, em primeiro lugar, a gente precisa tratar um pouco também da identificação do cidadão para com a Constituição a que ele se submete. A gente precisa falar um pouco de patriotismo constitucional, que seria a ideia de um sentimento patriótico do cidadão para com a sua Constituição, um sentimento de pertencimento. Maurício Viroli fala de amor pela República em si, uma contextualização cultural. E Marcelo Neves vem dizendo que a legitimação do direito somente seria possível mediante a afirmação do princípio social de inclusão no lugar do princípio de exclusão. Ele continua ali, mas dado o tempo a gente vai ser um pouco mais enxuto aqui. Então, a gente tem que entender justamente de que o direito ele vem a ser legítimo quando ele inclui. Ele é instrumento de inclusão em detrimento de exclusão de grupos tipicamente minoritários. A gente ainda ali num âmbito mais poético, futebolístico, tem o que Nelson Rodrigues chama do complexo de vira-lata, que vem dessa inferioridade que o brasileiro se coloca de forma voluntária em face de um resto do mundo. Então, isso perpassa ali pela falta de um patriotismo constitucional. E aí a gente passa a tratar, então, um pouco sobre a subintegração e a sobreintegração, dizendo que esses grupos subintegrados socialmente seriam esses grupos que não estão inseridos na estrutura política, na estrutura do direito, na estrutura econômica. São grupos subintegrados, portanto, e a gente tem esses grupos que, na outra ponta, são os grupos sobreintegrados, que permeiam e dominam todas essas estruturas reais de poder, buscando, normalmente, eles rejeitam a constelação do direito ali, né, em determinados momentos, em detrimento de interesses políticos, de interesses pessoais. Então, a gente passa agora a tratar de alguns modelos constitucionais. Em primeiro lugar, a gente tem que pontuar que a gente segue aqui a lógica do Tom Ginsburg e do Albert Simpson no livro Constitutions in Authoritarian Regimes. Então, a gente seguiu essa lógica dele, essa divisão em 4 principais modelos constitucionais, um de manuais operacionais descritivas, quando a gente tem ali é mais aproximado o texto constitucional da realidade,
vivida pelos cidadãos, né? Então, a Constituição vem na lógica mais de descrever o que acontece. A gente tem modelos publicitários em que nesses modelos publicitários são realmente ali para atender a um público, tipicamente um público externo, principalmente em um contexto de um mundo globalizado em que a gente se encontra. As publicitárias não necessariamente perpassam por previsões simbólicas, justamente porque você pode ter uma constituição de cunho autoritário e publicitária, uma constituição expressamente autoritária. A gente tem os modelos de fachada e plantas baixas, que perpassam mais ali justamente pela questão do simbolismo. As constituições de modelo de fachada, porque elas apresentam, na verdade, um pseudo-interesse de defesa de determinados direitos. Então, essas constituições em modelo de fachada, elas vêm justamente para atender uma demanda de público externo do mundo globalizado, e em planta baixas, ela vem, na verdade, buscando estabelecer diretrizes futurísticas para o desenvolvimento daquela nação. E a gente tem modelos, como eu havia falado, o modelo em fachada e o modelo em planta baixa, mais ali alinhados, né, com o constitucionalismo simbólico. E agora a gente trata um pouco de problemáticas advindas desse simbolismo, tipicamente no modelo fachada, típico e principalmente, que são a manutenção das estruturas reais de poder e do status quo, a inserção da ordem constitucional como pauta do debate político, a própria Constituição vira uma pauta do debate político, a sua alteração vira pauta, e a gente tem justamente a exclusão em detrimento de inclusão dos mais variados grupos sociais, justamente em contrariedade a um critério legitimatório que a gente já havia falado lá no início. Então, é possível ter ainda o simbolismo como um precursor do autoritarismo, na medida em que, justamente, quando a ordem constitucional vira pauta do debate político, há ali uma possibilidade maior de ruptura dessa ordem constitucional e, normalmente, mesmo nesses processos de ruptura, vai haver a manutenção das estruturas reais de poder e do status quo na mão dos detentores anteriores. E então, o Steven Levinsky e o Daniel Zeblar, eles vêm trazendo no livro deles justamente essa lógica de que a democracia ela pode ser corroída por dentro, a democracia ela pode ser corroída pelo próprio sistema democrático. Então, a gente passou aqui a trazer alguns critérios de legitimidade para o direito constitucional, que são a efetividade das decisões emitidas pelo Tribunal Constitucional, a vontade de cumprimento dos valores constitucionais, a reflexão normativa da Constituição, a adaptabilidade constitucional e a amplitude de participação na formulação do acordo constitucional, ou seja, justamente nessa pegada de inclusão que a gente vem falando. E a gente traz aqui um pouco, justamente falando da questão da modernidade periférica, em que a gente tem uma divisão, principalmente cunhada ali pelo Marcelo Neves, entre centro e periferia, entre subdesenvolvimento e desenvolvimento. E aí, na década de 60, a gente tem ali uma teoria do capitalismo periférico, uma teoria da dependência, na qual esses países de periferia seriam dependentes desses países de centro. A gente tem um pouquinho aqui também essa questão do constitucionalismo periférico específico na América Latina, justamente por todos os processos autoritários que a América Latina vivenciou ao longo de sua história. Então, a gente teve diversas constituições instrumentalistas, e se a gente pegar para fazer uma análise um pouco mais aprofundada sobre, a gente vê que também houve, em grande parte, manutenção do status quo. A gente vem agora aqui fazendo uma análise do caso brasileiro com fulcro naqueles critérios que a gente havia tratado, e a gente vê que assim a realidade brasileira ela vai de encontro a alguns desses critérios que a gente cunhou. E aí, finalizando aqui, trago duas frases que acho que ilustram bem a situação, que são: as constituições são feitas não para serem cumpridas, as leis existentes para serem violadas, tudo em proveito de indivíduos e oligarquias. São fenômeno corrente em toda a história da América do Sul, então, ilustrando todo esse cenário latino-americano e brasileiro. E, por fim, Ulisses Guimarães, que participou da Constituinte, afirma que a Constituição certamente não é perfeita. Ela própria confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Muito obrigado.
Obrigado a todos. Foi um grande prazer estar aqui com vocês do CDH, falar um pouquinho do nosso trabalho junto ao PIBIC. Obrigado.